Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de resolução da prova do PAS 3 de 2023. Esse é o terceiro vídeo de uma série ao total com 4 vídeos que eu estou fazendo para resolver essa prova. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Vitor Piauí. Se você ainda não me conhece, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, e se você julgar que esse vídeo vai ser bom, se você gostar da resolução que está aqui presente, já deixa um like, porque isso vai ajudar bastante o canal e ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entrega ele para mais pessoas, e aí a gente vai criando aqui uma comunidade que se ajuda nos estudos para a prova do PAS. É muito difícil encontrar pelo YouTube canais que tenham resoluções das provas, vou falar de química especificamente. Tá? Então, aqui é um dos poucos canais que a gente tem, então a gente tem que dar essa ajuda para que cresça, para que alcance mais pessoas, certinho? Então, nesse vídeo aqui, como eu já falei, ele é o terceiro de uma série com 4 vídeos que eu estou resolvendo a prova de 2023. Então, eu vou deixar para você aqui no card uma playlist contendo os outros 2 vídeos, o primeiro e o segundo, e quando eu gravar o quarto, também vai estar nessa playlist. E vou deixar também uma outra playlist aqui contendo todas as resoluções de química de 2016 até esta agora mais recente, que é a de 2023, tá bom? Então, perceba que aqui no canal, caso você não nos conheça ainda, nós temos resoluções de 8 provas do PAS 3, desde o ano de 2016 até essa prova mais recente, que é a de 2023, tá bom? Então, fico muito feliz aí de poder, de alguma forma, contribuir com a sua preparação, e eu tenho certeza disso porque eu recebo muito feedbacks muito carinhosos, os comentários que vocês deixam aqui. Então até te peço também, né, se você julgar que isso aqui vai te ajudar, além de se inscrever, além de deixar um like no vídeo, além de compartilhar aí com a sua comunidade de estudos, deixa aqui nos comentários para eu poder também saber que está te ajudando, que eu estou fazendo a diferença, beleza? Então esses itens que a gente vai tratar aqui, o item 62, o item 64 e o item 65, eles são bem diversos, né? Um pouquinho ali de eletroquímica, especificamente oxirredução, e um itemzinho aí de equilíbrio químico, tá? É bem atípica essa prova de 2023, nesse sentido de que a eletroquímica não foi muito cobrada. Então é comum, é normal que nas provas do PAS 3 caia bastante pilha, eletrólise, cálculo de potencial, espontaneidade das reações, e nessa prova de 2023 ele optou por trazer coisas mais simples, como por exemplo cálculo de NOx, cálculo de número de oxidação, e essa questão de agente redutor e agente oxidante, que é o que tem de mais simples, o que tem de mais básico no assunto, né, no conteúdo de eletroquímica. Se você não acha que a sua eletroquímica está 100%, porque embora nesse ano especificamente tenha cobrado coisas mais básicas, mas o normal durante o decorrer aí dos anos anteriores é cobrar uma eletroquímica um pouco mais aprofundada, aqui no canal a gente tem 4 aulas, ou seja, é um mini curso completo de eletroquímica, desde o básico até o avançado. São 4 aulas passando por número de oxidação, agente oxidante e agente redutor, e passando pelos 2 principais, que são as pilhas e a eletrólise, tá bom? Então eu vou deixar para você aqui também um card contendo esse mini curso completo de eletroquímica básica. Beleza? Então vamos lá para a gente começar a responder estes 3 itens da prova do PAS 3 de 2023, começando aqui pelo item 62, tá? Aqui a gente tem um texto que vai tratar de algumas coisas e eu não vou me preocupar muito em ler o texto de primeiro, tá? A gente vai aqui nos itens e aí caso a gente julgue necessário voltar no texto para ter alguma informação, aí a gente faz. É sempre uma dica que eu deixo para você aqui no canal quando você for responder os seus itens aí da prova do PAS, tá? Antes de você sair desesperadamente lendo o texto, veja os itens primeiramente, porque aí pode até ser que você nem precise do texto, e caso você precise do texto, você já vai no texto sabendo o que você vai precisar procurar, percebe? Então você acaba ganhando tempo utilizando essa estratégia. Item 62. Os estados de oxidação, então perceba que aqui ele não trouxe aquela nomenclatura clássica, né? Número de oxidação, que é como a gente conhece o NOx. Ele trouxe de estado de oxidação, bem chique, né? Esse termo aqui que ele usou, mas nada mais é do que NOx, tá? Então, os estados de oxidação, ou seja, os NOx,
Os números de oxidação, é isso que ele está querendo dizer, do cálcio na calcita e na dolomita são idênticos. Então eu já sei que no texto ele vai me dizer qual é a substância que é a calcita e qual é a substância que é a dolomita. Tá bem fácil de achar aqui no texto, né? Ó, ele trouxe aqui que a calcita é o CaCO3. Caso você não lembre o nome dessa substância, é o carbonato de cálcio, CaCO3. É um sal que veio lá do ácido carbônico, CO3, né? E veio do hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Então ele é um sal que a gente chama de sal simples, porque ele só tem um cátion e um ânion. O cátion cálcio e o ânion CO3. E a dolomita é esse aqui, ó. É também um sal, só que agora é um sal duplo, porque ele tem dois tipos de cátions, o cátion cálcio e o cátion magnésio, e um tipo só de ânion, que é o ânion carbonato. Então ele é um carbonato duplo de cálcio e magnésio, tá bom? Então como é que eu faço para achar o estado de oxidação, ou como ele mesmo falou aí, ou desculpa, o NOx, ou como ele mesmo falou, o estado de oxidação do cálcio nesses dois compostos, nesses dois sais? Primeiro, eu vou ter que me lembrar de duas coisas. Ou eu me lembro que o cálcio ele é um metal alcalino terroso, ou seja, ele é lá da família 2A, e aí disso eu não preciso me lembrar, porque na sua prova tem tabela. Então é o que eu sempre falo aqui também quando eu estou trazendo resoluções para vocês. Não adianta você não decorar a tabela, claro que você não tem que decorar, porque na sua prova tem tabela, mas também não adianta você não entender como é que ela funciona. Porque você vai ter uma tabela na prova que você não vai saber consultar, você não vai saber tirar informações de lá. Então, de fato, você não precisa decorar tabela, porque ela está na sua prova, mas você tem que ir para a prova com os seus conhecimentos de tabela periódica, saber o que significa, onde cada elemento está posicionado, tá? Então, por isso que a gente vem acumulando esses conhecimentos aí das etapas anteriores. Então, sendo o metal alcalino terroso, o mais comum do cálcio é estar no estado de oxidação mais 2, porque os alcalinos terrosos são aqueles que estão presentes na família 2, ou antigamente, como a gente chamava, 2A, eles têm 2 elétrons na última camada, na camada de valência. Então, quando eles fazem ligações químicas, e aí especificamente as do tipo iônica, que é este caso aqui, eles perdem esses 2 elétrons. Então, se eles perdem 2 elétrons, eles ficam com carga positiva, eles ficam com NOx positivo, e como está perdendo 2, eles têm NOx positivo mais 2, tá bom? Ou uma outra forma de eu saber que este NOx aqui era mais 2 é lembrar, como eu falei agora há pouco, que esse sal veio lá do ácido carbônico, que é o H2CO3. Então significa que a carga deste ânion completa, o CO3, é menos 2, ou 2 menos. Aí de forma que para zerar, o NOx do cálcio tem que ser mais 2. Então o estado de oxidação do cálcio na calcita é mais 2, que vai ser exatamente o mesmo do que lá na dolomita. Porque lá na dolomita, como ele é um sal duplo, e aí ó, é cálcio e magnésio, ambos alcalinos terrosos, a tendência dos dois é ter NOx mais 2. Como eu tenho agora 2 carbonatos, ó, e a carga do carbonato é menos 2, então por conta do carbonato, aqui vai ter carga total menos 4. Porque é menos 2 de cada um, só que são 2 carbonatos. Então para zerar, significa que cada um desses tem NOx mais 2. E bate certinho com o fato de ambos serem alcalinos terrosos. Então, de fato, os estados de oxidação do cálcio na calcita e na dolomita são idênticos. São igual a quanto? A mais 2, e o item 62 está corretinho, perfeito. Belezinha? Item 64. Na reação apresentada, o cálcio é o agente redutor e o carbono é o agente oxidante. O que é mesmo agente redutor e agente oxidante? O agente redutor é aquela espécie, e aí vocês amam confundir isso, né? Vocês adoram confundir isso. Se você está com dúvida nisso, corre lá no nosso mini curso de eletroquímica básica, tá? Está lá na aula 2 do nosso mini curso. Então, olha só, o agente redutor é aquela espécie que oxida, porque ao oxidar, ela causa a redução de uma outra espécie. Por isso que ela é o agente redutor, ela é o agente da redução. E como que ela vai ser o agente da redução? Oxidando. Ao oxidar, ela causa a redução de uma outra espécie. Enquanto que o agente oxidante é aquele que reduz, porque é da mesma forma. Aquele que reduz vai causar a oxidação da outra espécie. Então, por que ele é o agente da oxidação?
Por que ele é um agente oxidante? Porque ele está reduzindo. Ao reduzir, ele causa a oxidação do outro. Então, para eu determinar quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, eu tenho que saber quem é que oxida, quem é que reduz nesta reação. E aí, para isso, eu tenho que calcular os NOxes dessas substâncias. O cálcio, a gente já viu que ele tem NOx mais 2, uma vez que ele é alcalino terroso, e está ligado com elementos mais eletronegativos do que ele, que são os ametais, o carbono e o oxigênio. Aí nesse caso aqui, ó, o NOx do oxigênio é menos 2, porque ele está ligado a elementos menos eletronegativos do que ele, que é o carbono e o cálcio, que é um metal. Então, para que isso aqui dê zero, o NOx do carbono tem que ser mais 4. Porque aí aqui o oxigênio vai dar menos 6, cada um é menos 2, são 3 oxigênios, então vai dar menos 6. Eu já tinha mais 2 do cálcio, então vai dar menos 4. Para isso aqui tudo dar zero, o NOx do carbono tem que ser mais 4. Aqui no caso, o hidrogênio está num cátion simples, no íon simples, então o NOx é a própria carga do cátion. Nesse caso, como ele é mais 1, o NOx do hidrogênio é mais 1. Aqui o cálcio, da mesma forma, ó, está num íon simples, só tem ele, então o NOx dele é a própria carga do íon, cálcio 2+, o NOx é 2+ ou mais 2, tá? Aqui, ó, o oxigênio de novo tem NOx menos 2, porque ele está ligado com um elemento que é menos eletronegativo do que ele, que é o carbono. Então, para que isso aqui dê zero, o NOx do carbono tem que ser mais 4. Porque aqui, ó, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, para zerar vai dar mais 4. Aqui na água, o NOx do oxigênio é menos 2, porque ele está ligado com o hidrogênio, que é menos eletronegativo do que ele, e o NOx do hidrogênio é mais 1, porque para dar zero, aqui tudo vai ter que dar mais 2. Como eu tenho 2 hidrogênios, então cada um tem NOx mais 1. E aí com isso você observa o seguinte, que ninguém oxidou, ninguém reduziu. Todos os elementos que estão nos reagentes estão com o mesmo NOx deles mesmos nos produtos. Então significa que esta reação aqui, ela não é uma reação de oxirredução. Olha como ele cobrou de forma simples, né? Nessa prova. Não é muito comum eletroquímica vir no PAIS 3 desta forma. Essa forma ele cobrou de uma forma muito simples. Então esta reação ela não é de oxirredução. Não tem ninguém ganhando nem perdendo elétrons. Não tem mudança de NOx entre os reagentes e os produtos. Então significa que se ela não é de oxirredução, não tem nenhum agente redutor e não tem nenhum agente oxidante. Portanto, o item 64 ele está errado, ele é um item falso. Te induziu ao erro, né? Não tem agente redutor e nem tem agente oxidante, uma vez que a reação nem é de oxirredução. Certinho? E aí, para a gente poder fechar esse grupo de itens que está associado a este texto, a gente tem o item 65 aqui na próxima página, que vai tratar sobre equilíbrio químico. Então ele trouxe para a gente o seguinte, considere que a reação química a seguir expressa uma reação reversível que ocorre no polimento com ácido oxálico, método frequentemente utilizado para acabamento de mármore. Então ele já vai falar aqui, né, que o mármore vai ser polido com esse cara aqui, que é o ácido oxálico, e aí isso de forma reversível vai gerar aqui este sal, que só para você saber, ele é o oxalato, já que ele veio do ácido oxálico, ele é o oxalato, o ico vira ato. Oxalato de cálcio, mais CO2, que é o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, e a água, que nesse caso aqui está no estado líquido. Para essa reação, a constante de equilíbrio K é corretamente escrita na forma. Aí ele trouxe aqui, ó, K é a pressão parcial de CO2 dividido pela concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria, como ele colocou aqui, de ácido oxálico. E a gente tem que lembrar o seguinte, que o Kc de uma reação, ele é escrito na forma produto sobre reagente. E aí cada um desses vai ficar elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Beleza. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, quais são os estados físicos que entram na constante de equilíbrio? Só entram na constante de equilíbrio o estado gasoso e o estado aquoso. Não entra na constante de equilíbrio o estado líquido e o estado sólido. Então, as substâncias que estejam em um desses dois estados físicos não vão aparecer na constante de equilíbrio. Só vai aparecer na constante de equilíbrio, só vão aparecer, né, melhor dizendo, as substâncias que estão ou no estado gasoso ou no estado aquoso. Que nesse nosso caso aqui, ó, como é que ficaria o Kc desta reação? Bom, o Kc desta reação ficaria
Aqui nos produtos eu tenho esse cara sólido e esse cara líquido. Então eles não vão entrar na constante. Vai entrar unicamente a concentração molar de CO2. Elevado a quanto? Elevado a 1, porque este é o seu coeficiente estequiométrico. É 1. Dividido. Aqui nos reagentes o carbonato de cálcio não vai entrar, porque ele é sólido. Então só vai entrar este cara que está no estado aquoso, que é o ácido oxálico. Então vai ser concentração molar de ácido oxálico elevado a quanto? Elevado a 1, porque este é o seu coeficiente estequiométrico. E aí agora você me diz, esse item 65, ele é correto ou ele é errado? Esse item, ele é errado, tá? Ele está falando para a gente que a expressão do K vai trazer a pressão parcial de CO2 e não a concentração molar. Isso está errado, tá? Para escrever a expressão da constante, ou eu escrevo, veja bem, ou eu escrevo desta forma aqui, como a gente fez, ó, isso aqui seria a resposta correta. Se ele tivesse colocado ali em cima concentração de CO2, igual ele colocou ali, ó, do ácido oxálico, aí o item estaria correto. Mas como ele não colocou, ele colocou pressão parcial, isso vai tornar o item errado. Porque eu estou falando da constante em termos de concentração. Por isso que é o Kc. Tá certo? Professor, o que tem a ver então ele ter colocado esse pressão parcial de CO2? Ele colocou isso aqui para pegar o aluno bom. Para pegar o aluno bom, professor? É, para pegar o aluno bom. Para pegar o aluno que sabe do conteúdo. Porque olha só, uma outra forma que a gente tem de escrever a constante de equilíbrio, além do Kc, é o Kp. Ah, o Kp? Sim. O Kp é uma outra forma de escrever a constante de equilíbrio, mas o Kp, diferentemente do Kc, ele é em termo de pressões parciais dos gases, que nesse nosso caso é um gás só, que é o CO2, né? Em termos de pressão parcial. Então, ao invés de usar as concentrações molares ou concentrações em quantidade de matéria, ele usa a pressão parcial dos gases que estão ali presentes. Aí sim, se ele tivesse falado do Kp, vou colocar aqui do cantinho, ó. Se ele tivesse falado do Kp da reação, aí seria exclusivamente a pressão parcial de CO2, porque ele é o único gás que está aqui presente. Então no Kp, nem o aquoso entra, porque Kp é de gás, é de pressão parcial. Então o Kp, neste caso, se fosse Kp que ele estivesse pedindo, seria exclusivamente a pressão parcial de CO2. Nem entraria a concentração molar de ácido oxálico, porque ele não é gás, tá? E só para a gente finalizar, caso você não se lembre, existe aqui uma relação entre o Kp e o Kc, uma relação numérica, tá? O Kp pode ser escrito como sendo Kc, e aí de novo, né? Kp só de gases. Kc vezes RT, R é aquela constante universal dos gases mesmo, e T é a temperatura em kelvins. Em Kelvin. Elevado a ΔN. Quem é ΔN? É a variação do número de mols de gases. O número de mols de gases que tem no produto, menos o que tem no reagente. Nesse caso, no produto só tem 1 mol de gás, que é o CO2, menos o do reagente. No reagente tem 0 gases. Então, ΔN aqui é igual a 1. Então, nesse caso dessa reação, o Kp é a mesma coisa que o Kc vezes RT. Porque o ΔN aqui para essa reação é 1. Tá? Então, existe essa relação entre Kp e Kc, mas nesse caso, ele misturou as duas coisas, né? Ele colocou Kc na expressão, mas colocando concentração em quantidade de matéria de uma substância e pressão parcial da outra. Não pode misturar, tá? Para ser concentração molar, você coloca só a concentração molar. E aí não entra sólido nem líquido. E se você estiver falando de Kp em termos de pressão parcial, você só usa pressão parcial só de gás e aí nenhum aquoso entra. Certinho? Ficou claro então? Então com isso eu me despeço de você, pedindo novamente que você se inscreva aqui no canal, que você deixe um like nesse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com um grupo de estudos que você tem aí no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Manda aí pra galera, para eles poderem também ter acesso a essa resolução dessa prova de 2023. Beleza? Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo. Valeu demais!